Olha, tem um desafio que todo executivo conhece bem. Como justificar aqueles investimentos pesados em tecnologia com retorno que seja claro, que seja defensável? Essa é a pergunta que fica no ar em quase toda grande decisão de software. Mas vamos pensar um pouco mais a fundo. Será que esse ROI todo que a tecnologia promete é para valer? Ou será que é só uma história que a gente se conta para conseguir aprovar o orçamento? A verdade é que muita gente se frustra com promessas enormes que, na prática, são bem difíceis de provar. Pois é, e essa frustração toda não é à toa. Essa citação do Software Clarity Hub vai direto ao ponto. O problema principal é que os modelos tradicionais de ROI para software podem ter muitas falhas. No fim das contas, eles acabam virando uma justificativa para uma decisão que, lá no fundo, já foi tomada, em vez de serem uma ferramenta para guiar a escolha de um jeito objetivo. Para entender melhor essa história, vamos olhar o ROI por duas lentes diferentes. A primeira é a mais clássica, aquela que todo mundo conhece bem, a busca pela eficiência. Bom, a história da eficiência é aquela que todo líder já conhece de cor, né? É bem simples e direta. O foco é otimizar os processos que já existem. A ideia é clara: automação, cortar custos e ganhar produtividade. Resumindo, é fazer o que já se faz, só que melhor e gastando menos. E olha, quando a coisa funciona, os resultados são de cair o queixo. Dá uma olhada nesse número, 422%. Foi esse o ROI que um estudo da Forrester descobriu para uma plataforma de experiência do cliente em só 3 anos. E como? Do jeito clássico, cortando custos de serviço e dando um gás na produtividade dos agentes. É o tipo de número que faz qualquer diretoria parar para ouvir. Só que ROI de eficiência não é só grana, né? Tempo é um ativo mais valioso ainda. A Downer New Zealand, por exemplo, economizou mais de 1.100 horas só por automatizar o processo de ordens de compra. Gente, isso dá umas 30 semanas de trabalho de uma pessoa. Imagina só o que um time não poderia criar com esse tempo todo de volta. E eficiência não é só sobre ser rápido, é sobre acertar. Erro custa caro, em tempo e em dinheiro. A empresa Covestro, por exemplo, conseguiu reduzir em 95% os erros de digitação no RH usando automação com inteligência artificial. Menos erro significa que não precisa ficar refazendo as coisas e, no fim das contas, os processos ficam muito mais confiáveis. Então, resumindo essa primeira lente, a da eficiência, o padrão é bem claro. Métricas como o tempo de execução e corte de custos são as mais fáceis de medir e o impacto financeiro é óbvio. Já a produtividade e a redução de erros, que são super valiosas, podem ser um pouco mais complicadas de creditar a uma única ferramenta, mas todas elas contam uma história bem forte de otimização. Mas isso é só metade da conversa. Beleza, agora vamos virar a chave para a segunda lente. É aqui que o papo sobre ROI fica bem mais estratégico e, para ser sincero, muito mais interessante. Vamos falar sobre criar capacidade. E essa citação aqui da Nucleus Research é a ponte perfeita para isso. Ela mostra que, para alguns clientes, o maior valor não veio de economizar horas, mas de uma coisa diferente, uma nova habilidade de organizar e gerenciar o trabalho. Isso muda completamente o jogo quando a gente fala de valor. E é aqui que está o pulo do gato. A lente da capacidade não é sobre fazer as mesmas coisas mais rápido. É sobre conseguir fazer mais coisas com a mesma equipe. É sobre aumentar a produção total da organização, dando poder para as pessoas pegarem mais projetos, inovarem mais e fazerem mais daquele trabalho que gera valor de verdade. E o melhor, sem precisar aumentar a equipe. E se liga na métrica-chave para essa lente aqui. Uma empresa de marketing, depois que consolidou as ferramentas na plataforma ClickUp, conseguiu aumentar a carga de projetos em 15%. O ganho não veio de economizar umas horinhas por semana, mas de uma reorganização total que liberou a capacidade da empresa de crescer. Tá, mas como é que isso funciona na prática? O caso da VMware com a ClickUp mostra isso muito bem. Ao juntar mais de 5 ferramentas em uma só, eles criaram um lugar único para consultar tudo. Isso acaba com aquela troca de abas o tempo todo, automatiza tarefas e, o mais importante, dá para quem lidera uma visão clara do que está acontecendo, para tomar decisões melhores e mais rápidas. É assim que se destrava a capacidade. Então, a gente já viu as duas lentes, eficiência e capacidade. As duas parecem ótimas. Então, por que tanto projeto de software ainda não entrega o retorno que prometeu? A resposta, na maioria das vezes, não está na ferramenta em si, mas na própria organização. O X da questão está num conceito chamado maturidade de processo. Pensa assim,
Não dá para construir uma linha de montagem eficiente se cada pessoa monta o produto de um jeito diferente. A automação precisa de um processo estável, que se repita. Tentar automatizar a bagunça não arruma a casa, só cria uma bagunça mais rápida e bem mais cara. E é isso que leva a gente para esse ponto crítico. Existe um abismo entre a capacidade do software, o que a ferramenta promete na teoria, e a prontidão do negócio, o que a equipe e os processos conseguem de fato usar no dia a dia. Ignorar essa diferença é a receita certa para o fracasso do ROI. É aí que a gente encontra os verdadeiros vilões do ROI. Tentar empurrar um software num fluxo de trabalho que não está pronto, sobrecarregar as equipes com coisa complexa demais, automatizar o que ainda é instável e, por fim, ver o pessoal deixando de usar a ferramenta com o tempo. São esses os motivos reais pelos quais as projeções de ROI muitas vezes ficam só no papel. Certo, então como é que a gente junta essas duas lentes e essa dose de realidade para tomar decisões melhores? O segredo é parar de enxergar isso como uma escolha de ou um ou outro e começar a ver como uma união. Primeiro de tudo, isso não é uma briga. Não é um compra ou outro. Não precisa escolher entre cortar custos ou criar mais capacidade. Pensar assim é um erro. A transformação de verdade, aquele ROI que muda o jogo, acontece quando se busca os dois, juntos. A jogada de mestre é usar os ganhos da eficiência, o tempo e o dinheiro que se economiza, como combustível para destravar uma nova capacidade de crescimento. Resumindo tudo, a visão completa é essa. O melhor investimento em tecnologia é aquele que dá um retorno duplo. Ele melhora e barateia o que se faz hoje e, ao mesmo tempo, libera os recursos e o foco para a organização poder crescer, inovar e agarrar as oportunidades que vêm pela frente. E isso deixa uma pergunta final para todo líder pensar. Na hora de avaliar o próximo grande investimento em tecnologia, qual lente vai ser usada? O objetivo é só cortar custos para agora? Ou é construir capacidade para o futuro? A resposta para essa pergunta pode definir o rumo do negócio nos próximos anos. É algo para se refletir.